João 15, versículo 4 até o 8. Vamos lá. Eu vou ler na versão mais contemporânea, tá? A linguagem de hoje aqui. Continuem unidos comigo e eu... Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. E se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza, meu Deus, esse versículo é tremendo. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Oh, glória a Deus. Produzir muitos frutos significa que nós estamos ligados e testemunhando que somos discípulos de Jesus. Os discípulos do Senhor são aqueles que frutificam. E eu quero, querido, falar aqui nessa noite, até desmistificar um pouquinho, porque às vezes, e é questão, como a gente sempre fala, de mentalidade. Muitas vezes precisamos mudar um pouco o pensamento, o modo de pensar acerca de algumas coisas que foram passadas e às vezes são por religião, por tradição, que são boas, tradições são muito boas, as culturas, a história é muito legal, nós precisamos preservar, mas muitas vezes nós precisamos, lendo a palavra, aprender mais e ter aquela que a gente chama de revelação da palavra de Deus. Então, às vezes nós, por culpa mesmo de pregações, de falar, nós ligamos o dar fruto à vida ministerial. Quando nós falamos assim, dar frutos e fruto, nós vamos frutificar. Amém. É também. Também dar frutos, é você reproduzir, às vezes você multiplicar, você gerar filhos espirituais. Você que é dirigente do grupo familiar, você multiplicar o seu grupo, então é sinal de que você está dando frutos, aleluia, glória a Deus, amém. Também é isso. Mas Jesus estava ensinando aos discípulos, e também aos discípulos que viriam depois, como nós, que somos discípulos de Jesus. Quantos discípulos de Jesus tem aqui, por favor? Amém? Glória a Deus. Então o Senhor Jesus estava nos ensinando também que dar frutos é ser semelhante a Ele. Olha o que diz ali, tem que estar ligado a Ele. Todo ramo que está ligado a mim dará muito fruto. E se nós, não sei quem já fez aquele trabalho de enxertar, tal, na agricultura, não sei quem, Jaqueline está aí? Jaqueline que é muito... Quem é lá, foi da roça lá, do mato. Aí pega aquele pé de laranja, junta com o outro assim, aí dá uma laranja misturada, tal. Porque aquela pequena planta, ela pegou características da outra planta. Então Jesus está dizendo que se nós somos enxertados com Ele, nós seremos parecidos com Ele, amém? E ser parecido com Jesus não é nenhuma blasfêmia, não. Mas para as mentes religiosas, para quando a gente está com a mente travada, religiosa, você está falando, puxa, que isso, é uma blasfêmia, isso aí nunca vai ser parecido com Jesus. É claro que nós podemos ser, porque Ele mesmo disse até que nós poderíamos ser como Ele, fazer coisas que Ele fazia, e até maiores. Ele mesmo disse isso. Então, queridos, dá fruto. Para dar frutos, e o fruto que Jesus quer, realmente, que Ele determina principalmente, porque é muito fácil. É muito fácil, não, é muito cômodo você dar frutos
dentro da igreja, assim, vamos dizer assim, do ministério, você servir, se apresentar. Mas e quando você está em casa, sozinho, não tem irmãos, não tem pastor, não tem ninguém no seu trabalho? Aonde estão os frutos? Será que é possível expressar os frutos, expressar, né, a vida de Jesus diariamente, no dia a dia lá? Ou só quando chamam, né, para a gente tocar, para a gente fazer algo aqui, para dançar, para o ministério, para o teatro, para alguma coisa aqui, que nós vamos gerar, mostrar que nós podemos dar fruto? Eu acho que hoje, querido, aliás, na minha opinião, ser cristão na igreja, da mesma intensidade que nós somos no dia a dia, é muito difícil. Equilibrar essas ações, se frutificar em casa. Dar frutos em casa. Como eu falei, né, comecei aí a fazer as minhas corridas e tal. Quero virar um atleta. Então, né, eu tenho falado e falei, tem que ter muita força de vontade. Se você fica muito tempo sem fazer corrida, ginástica, esse tempo todo, você tem uma vida sedentária e aquela vida já impregnou em você a preguiça, né, de querer de correr. Quando você sai daqui, vai ali, você pega o carro, automaticamente a chave, e aí você liga, porque você, né, já está impregnado. Né? Aí você determina correr, determina caminhar. Tem que ter muita força de vontade para você acordar. O tempo está firme, mas um dia vai chover de manhã. Ó, às vezes uma semana inteira de chuva, eu vou ficar uma semana sem caminhar? Não, eu vou ter que enfrentar, né, e caminhar na chuva. Né? Aproveito e vou cantando na chuva. Né? Caminhando e cantando na chuva. Agora, precisa determinação, precisa, sabe, força de vontade. É ou não é? Quem já teve essa experiência assim, né, de caminhar? Ninguém, só eu aqui, amém? Numa academia, você determinar, não, tem que fazer, não é difícil? Sabe, tem que ter muita força de vontade. E eu creio, queridos, eu creio, e eu sei, na verdade, não é que só que eu creio, eu sei que para você, para que a gente estabeleça uma disciplina de vida com Deus em casa, de, sabe, fazer o que a gente não faz na igreja, fazer em casa também, né? Porque na igreja nós louvamos, na igreja nós oramos, na igreja nós lemos a palavra, na igreja nós amamos o irmão, na igreja nós ofertamos. Aí quando você sai, na igreja eu falo na reunião, tá bom? No culto, né, nós fazemos isso. Aí quando saímos daqui nós vamos para as casas. Você vai para o seu trabalho, para o dia a dia. Você continua orando lá, você continua buscando, lendo a palavra, você continua cantando, louvando ao Senhor, né, no seu dia a dia. Isso é assim também lá. Então, dar frutos na igreja é muito fácil. Dar frutos aqui é mais fácil do que lá fora. Agora lá, você e o seu quarto, você e Deus, você e seu esposo, você e sua esposa que não é cristã, você e seu papai que não é cristão, que persegue você e pega no teu pé. Ali é que precisamos dar frutos. Ali é que a diferença vai ser feita em nossas vidas. Sabia que o testemunho fala mais alto do que a pregação? Quem sabia? Eu posso estar aqui falando, pregando igual um desses pentecostais de reteté. Eu posso falar bem alto, como também não posso. Posso pregar do jeito que eu estou pregando aqui. Mas o meu testemunho fala muito mais alto do que a pregação daquilo que eu falo aqui com a língua para fora, da boca para fora aqui. Se eu estou pregando para você algo que é impossível, que eu não experimento, que não é de mim, na minha vida, sabe, não vai gerar nada em você, é como um grito vazio. E vocês vão me conhecer pelos frutos que eu dou. E as pessoas vão conhecer você. Viu, Giovanni? Viu, Alas? Viu, Paulo? Viu? Todos vocês aqui, pelos frutos que vocês dão. Ninguém vai para a reunião, para o culto da igreja lá, né, você convida para o seu grupo familiar, se olhar para você e ver em você
Algo como lá, eu até anotei esse versículo aqui em Hebreus 12. Hebreus 12, 15, se eu não me engano. Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Abra lá, por favor. Quem abriu Hebreus 12, 15, leia bem alto. Que não seja isso que as pessoas vejam na gente no dia a dia. Quem abriu aí, por favor? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Só um minuto, de novo, leia de novo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Brotando os perturbe, ou seja, está falando de frutos, sim ou não? Que tipo de planta é essa? Que causa perturbação, que causa males às pessoas. É aquela cujo fruto é a amargura. Cuja raiz é a amargura, perdão. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. Nós podemos ser árvores que dão frutos em abundância ou podemos ser plantas que vão gerar males nas pessoas. Que vão envenenar pessoas. O que nós vamos fazer da nossa vida cristã? Nós vamos gerar frutos e alimentar pessoas, ou nós vamos ser como plantas amargas que vão envenenar o coração das pessoas? Tem crente, tem cristão que é assim. Que ao invés de dar testemunho, afasta as pessoas de Deus. Como assim, pastor? Ah, porque falam, porque oram, porque pregam, fazem tudo. Mas na hora do testemunho da vida cristã, estão enrolados financeiramente, estão enrolados com mulheres, com homens, com pessoas aí. A vida pessoal, relacionamento, está tudo intrincado, tudo bagunçado, e ele vai lá para pregar na igreja. Como é que um vizinho dessa pessoa vai se achegar e conhecer Jesus, se ele que conhece a pessoa que diz que tem Jesus, faz isso? Se tem Jesus fazer isso, eu prefiro ficar sem. É o que eu ouço demais aí. Então, queridos, nós precisamos dar frutos em abundância aonde o Senhor nos plantar. E aonde nós estivermos, nós somos como árvore, mas não aquelas árvores que ficam paradas no lugar, porque essa árvore é a árvore que anda. Aonde nós estivermos, nós vamos dar frutos. É lá no trabalho, nós vamos dar frutos. Na casa, é no vizinho, é no grupo familiar, é no culto, aqui no salão da igreja. Sabe, aonde Deus te levar, no evangelismo, para pregar para os doentes, na prisão, onde for. Você vai dar frutos, porque se você escolher ser uma árvore frutífera, o fruto será uma consequência. E Deus vai fazer, Jesus vai fazer brotar de você frutos que vão alimentar a pessoa. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, são três. Essa primeira que eu acabei de falar, é a atitude correta. Então, nós precisamos tomar uma atitude correta, saber o que realmente é dar fruto. Aonde nós vamos frutificar? Só na igreja? Não, nós temos que frutificar aonde o Senhor nos levar. Nós não temos vida só aqui. Há vida depois daqui também, amém? A vida após culto de domingo. Na verdade, até eu aprendi algo. Mais vale, vou botar assim, né? Mais vale. Pode ser essa expressão. Vale mais a sua atitude, o que você vai tomar diante do Senhor, depois dessa reunião, em casa, na segunda-feira de manhã. O que você vai fazer? À tarde, à tardinha, à noite. Você vai fechar o seu quarto, você vai adorar. Vale muito mais essa atitude do que aqui junto com os irmãos, adorando o Senhor. Por quê? Deixa eu dizer por quê. Vale mais. Porque lá, queridos, lá é o começo da sua vida cristã. Lá é onde é onde tem as revelações, é onde Deus vai falar contigo, é onde Deus vai ministrar no seu coração. É no seu quarto de guerra, amém? É no seu quarto de batalha, é num lugar onde você separou para ter comunhão com Deus.
Adão tinha seu relacionamento com a Eva, tinha talvez a sua casa, eu não sei, não diz ali, mas imagino a sua cabana, ou sei lá o quê. Mas não era ali que Deus falava com ele. Ele saía de casa, na viração do dia, na virada tardinha, ele ia para o jardim, onde ele se encontrava com Deus e mantinha relacionamento. Qual era o lugar mais importante para Adão? Era no jardim. Eu amo a minha esposa. Eu amo estar com ela. Mas o que mais vale para mim e para ela, na minha vida, na vida dela, é a presença de Deus entre nós. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos juntos. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos os filhos que nós temos. Se não fosse o Senhor, nosso casamento já teria acabado. Graças a Deus, graças a Jesus, que entrou nessa história. E nós tivemos a atitude correta. Então, para dar frutos também, nós precisamos ter a motivação correta. O que é isso, motivação correta? Eu vou resumir em uma expressão, se você quiser anotar. Mas frutificar, na minha opinião, frutificar é colocar Jesus em evidência. Eu vou repetir. Frutificar, dar frutos, é colocar Jesus em evidência. Qualquer coisa fora disso é dar frutos sem propósito e sem consistência. Ou fruto podre, fruto que não alimenta, fruto envenenado, qualquer tipo de fruto que não serve para nada. Tem fruto que não serve, pelo menos assim, aparentemente para nada, só como veneno. Diz que a aroeira, aquela frutinha é venenosa. Tem outros frutos aí que eu não sei, que são veneno. Então, para a gente não presta. Uma árvore que dá frutos e esse fruto não serve para nada, não presta. E Jesus disse que esse tipo de pessoa, ou aquela que não dá fruto, o galho será cortado e será lançado no fogo. É duro, mas não foi eu que falei, foi Jesus quem falou. Queridos, em outras palavras, Jesus estava dizendo, a nossa vida só presta se nós dermos fruto. É assim, sucinto. Nós só serviremos, nós só podemos fazer a diferença, vamos dizer assim, se frutificarmos no Senhor. Mas, para dar frutos, às vezes, precisamos ter a motivação certa. Tem gente, queridos, como eu falei aqui, tão eloquente, tão fora de série, que se acha, aquele negócio, aquela coisa toda, e começa a receber aquela glória e aquele reconhecimento como algo nocivo. Eu conheço um monte, 1, 2, 3, uma dezena de cantores cristãos evangélicos que subiram o sucesso à cabeça e hoje estão à míngua espiritual, à margem, da revelação de Deus. Estão fora completamente da visão de Deus. Conheço um monte. Alguns eu conheço por internet, por saber, por dialogar, conversar. E outros conheço pessoalmente. Gente cuja glória de Deus brilhava no rosto. Pessoas cujas canções eu até canto hoje, porque eram tremendamente usadas por Deus. Os frutos, sabe, se a gente for contabilizar quantas pessoas foram abençoadas com as canções. Mas hoje você olha, está apagado como um pavio que não fumega. Aí você olha como aquela planta murchinha. Fui na casa do Altair, está uma mangueira lá, que ele cortou um pedaço da raiz. Acabou com a mangueira. É isso? Acabou. Mangueira agora só deu 3, 4 manguinhas lá. Dava um monte. Mas ele pegou porque a raiz estava entrando por baixo da estrutura da casa. Então ele cavou e cortou um pedaço da raiz. Foi isso? 2 raízes. Aí ficaram as outras. A planta morreu? Não. Mas ela perdeu
a força, perdeu o vigor. Por quê? Foi perdendo raízes. E esses cantores foram perdendo, o seu referencial, suas raízes. A essência da adoração, que é Jesus. Quando nós perdemos o foco, a essência, a motivação começa a mudar, os nossos frutos começam a perigar, vamos dizer assim. Eles deixam de ser doces, começam a ficar amargos e daqui a pouco começam a ficar venenosos. Conheço gente, queridos, pode ter certeza. Pessoas que hoje se esforçam ao máximo para dar frutos, tentam de todas as formas, mas Deus falou assim, olha, você não. Se esforçam para trazer a glória, fazem força, tal, cantam, tem músicas até bonitas, mas a gente não vê o que nós chamamos de unção. Então, segundo, a motivação errada. Para dar frutos, terceiro e último, precisamos também saber a dimensão correta. Não basta só dar frutos, sabia disso? Ah, pastor, tem frutificado, tal, coisa tem acontecido, graças a Deus. Mas Jesus, ele deixou muito claro nos versículos ali em João, capítulo 15, no versículo 4, 5, 6, que nós, quando estamos ligados à verdadeira árvore da vida, nós seremos como um ramo, vamos dizer assim, nos tornamos parte dessa árvore, que dá o quê? Quem sabe? Que dá? Quantos frutos? Muitos frutos. Não é só dar frutos. Se nós dermos frutos, nós estamos fora do propósito de Deus. Só dar frutos não é o suficiente. Já viu isso? Então isso exclui, sabe o quê? Aquela vida morna. Aquele cristão mais ou menos. Sabe aquele cristão mais ou menos? Vem no domingo, vem tal, aí vai levando. Então, o cristão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, aí vai levando a vida. Aí a vida, tal, e deixa, vai, senta, volta lá. Se é uma atitude conscientemente você faz isso, a pessoa faz isso, ela precisa mudar o foco. Se é uma atitude como consequência de algo, trabalhamos, lutamos, oramos juntos, vamos chegar, tal, e aí nós vamos trazer para perto. Mas tem gente que conscientemente faz isso há anos e anos e anos. E aí, vai dar fruto? Sim, um dia que você pregar, um dia que você orar por alguém, a coisa vai acontecer. Mas é algo tão esporádico. A presença de Deus na vida dessa pessoa é algo, assim, um fenômeno sobrenatural que é esporádico, que é lá uma vez ou outra. É como aquela água que é agitada, lá do tanque, que era agitado, lá uma vez ou outra, sem ninguém saber quando. Quando Marta pregou aqui, a pastora Marta, na semana passada, no tanque de Betesda. Nós não queremos ser como essa água de Betesda. Nós queremos ser como uma pessoa, o rio da vida, que estava andando do lado do tanque de Betesda. Jesus Cristo, o rio de água viva, estava do lado do tanque. E ele estava ali para semear nas pessoas essa verdade de que a tempo e a fora de tempo nós podemos dar frutos. Jesus curou sem precisar que a pessoa entrasse e esperasse o tempo para ser curado. Por quê? Porque ele era uma árvore de frutos abundantes. Jesus é, Não era, não, é. E nós precisamos ser assim. Tem gente morrendo lá fora, queridos. E eu estou encerrando isso. Precisamos dar um jeito na nossa vida. Não basta. Não, agora eu vou caminhar. Pronto, acabou. Amanhã é segunda-feira, querido. Faça um voto aí. Segunda-feira, amanhã eu vou. Aí você vai começar. Mas começa de verdade. Eu quero dar fruto. Eu não preciso disciplinar a minha vida. Eu preciso. Querido, eu preciso mesmo. A minha pessoa, pastor Kleber, nós precisamos determinar algo diferente para nós.
E assim, com determinação, com essa vontade, com a garra de querer frutificar e dar muitos frutos aqui, em casa, no trabalho, onde Deus nos levar, sabendo que Jesus está conosco, se nós vivermos assim, não haverá limites para a sua vida espiritual e ministerial. Eu nem sei aonde você vai chegar na sua vida ministerial, querido. Eu não sei. Você será, como a gente canta aqui, pai de multidões. Eu posso ver e enxergar multidões, centenas, milhares de pessoas ouvindo o que você tem para dizer. Isso é fruto e muito fruto. Isso é acreditar e gerar dentro de você, né, atrair para dentro de você a imagem e semelhança do nosso Senhor. E essa vocação é para você. E esse chamado é para você. Sabe, querido, você que é convidado aqui, talvez essa palavra você possa, não, isso é para o cristão, tal, essa é para você também. Você é convidado a fazer parte dessa linhagem, dessa videira, dessa árvore que se chama Jesus Cristo, Senhor. Você é convidado a fazer parte dela, a ser enxertado, a ser colocado, a ser, sabe, no teu coração ser gerado uma fé inabalável, um desejo ardente de buscar Jesus, buscar a presença do Senhor, a face do Senhor e ser semelhante a Ele. Dar frutos. Ele precisa ser para nós bênção. Alguns até se tornam ruína por significar ostentação, por significar, né, crescimento pessoal, reconhecimento pessoal. Mas como eu disse, e eu falei no começo, eu quero encerrar dizendo, frutificar é colocar Jesus em evidência. É mostrar Jesus na sua vida. Eu dou fruto porque Jesus está em mim. Jesus está em mim. Paulo e Barnabé estavam lá pregando. E muitos homens o reconheceram porque ele curou um coxo. Paulo, através de uma palavra, falou, não, você vai ser curado. E aquele pessoa que tinha os pés aleijados, ele se firmou, ele não andava, se firmou, começou a andar, a pular. E começaram a chamar filho de Júpiter, né? E filho de Mercúrio. Os deuses lá. E eles queriam sacrificar para os deuses de Júpiter. E eles falaram, não façam isso. Se expuseram, foram, sabe, chicoteados, expulsaram, chicoteados não, apedrejados, pegaram pedras e tacaram em Paulo a ponto de acharem que ele estava morto. Por quê? Porque ele não queria a glória, porque a glória é de Jesus. Mas ele foi tido como, sabe, aquela pessoa, não, foi ele é filho, né, dos deuses e tal, aquela coisa toda. E quando ele disse não, foi apedrejado, lançado fora, e logo depois ele estava pregando de novo na outra cidade, engrandecendo o nome de Jesus e testemunhando, e honrando o Senhor, e dando frutos e frutos e frutos, porque Jesus estava com ele. Sabe, querido, você pode ser perseguido. Não pense que cristão tem vida fácil no mundo de hoje. Se alguém prega isso, outra coisa por aí, está errado. Não tem sentido, não tem nexo. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas sejam alegres. Mas fiquem felizes. Se alegrem. Porque Jesus falou, tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E se aquele que eu estou ligado venceu o mundo, eu venci também. E nada pode me atingir. Amém? Quantos creem nessa verdade na sua vida? Quantos estão preparados e creem que podem gerar frutos em abundância? Digam aleluia. Fique de pé em nome de Jesus, querido. Fica de pé.